Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jacqueline Bartland. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2011, na Inglaterra. A Jacqueline era casada com o Adrian e eles tinham um filho chamado Daniel. O Daniel nasceu em 1996. Já em 2005, eles tiveram um segundo filho chamado Dominic. Mas pouco tempo depois, a Jacqueline e o Adrian eles se divorciaram e a guarda dos filhos ficou com a mãe. Mas apesar disso, o Adrian ele visitava os meninos frequentemente, ele manteve ali uma relação bem próxima com os filhos. E já em 2008, a Jacqueline conheceu o Simon e eles iniciaram um relacionamento. E apesar do Simon não morar junto com a Jacqueline e as crianças, é dito que ele passava quase todos os dias lá na casa, então ele tinha bastante contato com os meninos. E é dito que ele tinha uma boa relação com os filhos da Jacqueline. A Jacqueline, entretanto, teve alguns problemas financeiros, então ela vendeu a casa que ela tinha e acabou comprando uma casa um pouco menor. E ela também resolveu tirar os filhos da escola particular em que eles estudavam e colocar eles em uma escola pública. Porém, o Daniel ele teria insistido que ele queria continuar ali na escola dele. Então ela fez um esforço e ela conseguiu manter o filho ali por mais um semestre nessa escola. Porém, depois ela realmente não teve mais condições de pagar a escola particular. Então o Daniel acabou mudando para uma escola pública. Mas apesar da vida financeira, a Jacqueline ela estava muito feliz, ela estava feliz ali no relacionamento com o Simon. E ela também estava muito animada com esse recomeço ali com os filhos. No dia 24 de abril de 2011, o Simon ele estava fora da cidade porque ele tinha viajado a trabalho. Mas ele mandou uma mensagem de texto para Jacqueline, como ele costumava fazer quase todos os dias. Eles conversavam diariamente. E ele disse que no dia seguinte ele estaria de volta na cidade, que eles poderiam se ver. E a Jacqueline fala para ele que no dia 25, no domingo, ela ia almoçar na casa da mãe dela junto com as crianças e que mais tarde eles podiam se encontrar. Então, no dia seguinte, quando Simon retorna à cidade, ele volta de viagem, ele manda ali uma mensagem para Jacqueline, porém ela não responde. E então ele fica sabendo que ocorreu um incêndio em uma casa na mesma rua que a Jacqueline morava. Ele, muito preocupado, vai até o local e descobre que de fato o incêndio tinha sido na casa que a Jacqueline morava com os filhos. Ele é informado que a Jacqueline não tinha sobrevivido, mas os dois filhos estavam a salvos. E os bombeiros, eles conseguem perceber que o incêndio ele não tinha sido acidental. E o Daniel, ao conversar com a polícia, ele conta o que teria acontecido. Então o Daniel, o filho mais velho, ele diz que acordou no meio da noite para ir ao banheiro e que ele se deparou com um estranho dentro de casa. Ele disse que o invasor ele usava uma máscara para cobrir o rosto e que ele viu ali encontrou um martelo e então ele arremessou na direção desse invasor, tentando ali se defender. E o invasor teria se assustado, então saiu correndo da casa. E nisso o Daniel ele foi verificar se estava tudo bem com a sua mãe e seu irmão. E ao chegar no quarto da mãe, ele encontrou o corpo dela já em chamas. Ele então conseguiu chamar o irmão, pegar o cachorro da família, e eles saíram da casa e foram até a casa de um vizinho para pedir por socorro, ele pedir por ajuda, e então chamaram a emergência. Mas com as investigações da polícia, ela descobre que a história não era bem essa. Alguns vizinhos ouviram uma discussão entre o Daniel e a Jacqueline na noite anterior. E o Simon ele também desconfiou dessa história do Daniel. E a polícia acaba por encontrar diversas evidências que contradiziam ali a história do filho mais velho. A polícia então apresenta essas evidências ali para o Daniel e pergunta para ele se ele não queria dizer a verdade. Então ele insiste que ele estava contando a verdade, ele mantém a história e ele diz que ele jamais faria mal para a mãe dele, que ele estava sofrendo muito com a perda dela. Entretanto, mais tarde ele acaba confessando. E ao que tudo indica, o Daniel ele não tinha uma boa relação com a mãe. Alguns amigos da família, alguns amigos próximos da família e mesmo familiares e o Simon, eles relatam para a polícia
que o Daniel ele tinha ali alguns comportamentos que eles achavam inadequados. E parece que o comportamento do Daniel ele começou a mudar depois da separação dos pais. Quando ele estava ali por volta dos 11 anos, ele desenvolveu um interesse muito grande por filmes de terror. E ele começou a passar muito tempo no seu quarto isolado. Ele também começou a apresentar ali muita raiva que ele direcionava à sua mãe. E parece que o Daniel ele não tinha ficado nada contente com o fato de ter trocado de escola. E ele também não tinha gostado de ter mudado para uma casa menor. E o Simon e a Jacqueline, em um momento, tinham considerado comprar uma casa juntos, para eles morarem juntos. E eles até encontraram várias casas que eles tinham gostado, porém nenhuma delas agradou o Daniel. Com isso, eles acabaram deixando para depois essa ideia. Mas os comportamentos mais graves do Daniel foram apresentados ali na escola. Ele falou para alguns professores que ele ouvia vozes e que as vozes mandavam ele fazer diversas coisas, como, por exemplo, tirar a vida de algumas pessoas. E ele também relatou em algumas ocasiões que alguns objetos ganhavam vida e o ameaçavam. Com isso, ele foi avaliado pelos psicólogos da escola, porém eles concluíram que ele estava apenas querendo chamar atenção. Em casa, Jacqueline ela descobriu que o filho estava fazendo as necessidades fisiológicas no próprio quarto, inclusive urinando em seus brinquedos. E diversas roupas íntimas da Jacqueline foram encontradas escondidas no quarto do Daniel. E novamente, os especialistas eles concluíram que isso era uma tentativa desesperada de chamar a atenção da mãe e não necessariamente algo com uma conotação sexual. Os investigadores eles também descobriram na casa um martelo e uma pequena marreta. E eles acreditavam que um teria sido usado ali contra a Jacqueline. E o outro o Daniel teria colocado ali na cena só para fazer sentido ali com a história que ele ia contar, a história do invasor. E o Daniel ele escrevia diversas histórias. E uma das histórias contava um crime de um filho contra a mãe. E o filho tinha o nome de Daniel e a mãe de Jacqueline. E várias coisas que aconteciam nessa história faziam sentido ali com o que a polícia acreditava que o Daniel tinha feito contra sua mãe. A diferença é que na história dele, ele não era descoberto pelo crime. Então a polícia concluiu que aquela história ele provavelmente criou ali meio como um plano do que ele pretendia fazer. Bom, o Daniel então ele contou à polícia que ele esperou a mãe ir dormir. E então ele foi até o quarto dela e a atingiu com um martelo. Depois ele teria ido tomar banho e trocar de roupa. E então retornou ao quarto e ateou fogo no corpo. Depois ele foi lá, chamou o irmão, pegou o cachorro e eles saíram da casa e foram ali em direção à casa do vizinho para chamar ajuda. E antes de ir a julgamento, o Daniel ele foi avaliado por psiquiatras. E apesar de ser bastante difícil diagnosticar um menino de 14 anos com algum transtorno ou doença mental, isso porque nessa idade o cérebro ele ainda está em desenvolvimento, eles concluíram que o Daniel não tinha nenhum transtorno. E nem era um psicopata, como tinham especulado inicialmente. Não se sabe ao certo o que levou Daniel a cometer esse crime, mas os investigadores acreditam que ele começou ali a se isolar no próprio quarto, e ele sentia que ele já não recebia tanta atenção da mãe. Então, de certa forma, é possível que ele se sentisse abandonado após ali a separação dos pais. E a mãe, ela tinha ali, ela trabalhava fora e ela estava ali num novo relacionamento, então quando ela tinha tempo livre, ela passava bastante tempo com o namorado. E ela também tinha um filho mais novo, o irmão mais novo do Daniel, que obviamente exigia mais atenção do que ele. Então é provável que ele se sentisse ali abandonado pela mãe. E apesar de todos que conheciam a família dizerem que a Jacqueline ela era muito carinhosa, ela amava muito os filhos, a percepção do Daniel pode ter sido diferente e ele acreditava realmente que estava sendo abandonado pela mãe. E na realidade, a Jacqueline estava apresentando até uma certa dificuldade em disciplinar o Daniel. Isso porque ele estava cada vez mais agressivo com a mãe. E ele estava confrontando com frequência. O Daniel foi a julgamento e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 16 anos. Mas essa pena pode ser revista, já que ele foi julgado muito novo. E eles acreditam que existe uma maior chance de reabilitação e de ser inserido novamente na sociedade. Um jovem que cometeu um crime comparado a um adulto. E é isso, esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.